Oi, tudo bem? Quanto tempo eu não falo com vocês? Tava querendo muito registrar esse vídeo hoje, dia 6 de agosto de 2024. Gente, ando um pouco sumida, ando um pouco resolvendo muitas coisas. Ando um pouco não, ando muito resolvendo muitas coisas. E eu gostaria de trazer conteúdos para esse canal. Quero trazer conteúdos para esse canal, conteúdos que venham edificar a sua vida, conselhos, né? Não é porque muitas das vezes a gente não repara aqui, tá? Não é porque muitas das vezes a gente não tem algo para acrescentar na vida de alguém, gente. Você não é inútil para acrescentar na vida de alguma pessoa. Não pense que você é inútil, Você é, sim, uma pessoa que Deus, ele, doutor de dons, tá? Todo mundo tem dons. Quero, sim, gravar, né, vídeos, conteúdos, que é algo que vem acrescentar na sua vida, na sua fé, né? Porque nós temos, gente, nós temos algo para acrescentar na vida de alguém, de positivo, de conselhos, de positividade, de conselhos espirituais, né? Então, assim, é muito importante, né? Eu acredito que hoje em dia, né? Hoje em dia é tanta coisa, enfim, tanta neura, tantos problemas que as pessoas têm enfrentado na sua vida, têm enfrentado no seu dia a dia. E se a gente tem algo para passar, que venha passar coisas boas, né? Conselhos que a gente já vivenciou, eu já vivenciei tantas experiências que eu posso passar também aqui neste canal, né? E que a gente venha ser uma corrente do bem, né? Ser uma corrente positiva, uma corrente do bem, para que a gente venha edificar vidas e não matar vidas e não destruir vidas, tá? Porque isso a gente já tá cheio. Aqui neste mundo a gente já tá cheio de gente assim. Então, os sobreviventes que somos nós, vamos fazer algo positivo, vamos fazer algo que Deus nos confiou, né? Deus, ele tá contando conosco para ser algo positivo nessa terra, passamos por experiências e podemos aconselhar para que você não venha errar mais. E nós vamos trocando experiências e com isso nós vamos chegando a um determinado que é os céus, né? Nós vamos chegando aos céus com a palavra de Deus para nossas vidas, tá? Sem a palavra de Deus, eu falo que sem a palavra de Deus a gente não é nada, sem a palavra de Deus a gente não consegue viver neste mundo. Tudo que nós precisamos, e eu falo com toda a sabedoria, com toda legitimidade, é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, tá? Tudo que nós precisamos está ali naquele livro, tudo que nós precisamos de conselhos, se estamos passando por alguma dificuldade, teve pessoas que ali já passaram e deixou escrito o seu legado. Então, nós temos que pegar isso como experiência, né, para nossa própria vida, para que a gente não venha errar. A vida é uma só, gente. Eu não acredito em reencarnação, né? É um assunto polêmico? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu não acredito em reencarnação, eu acredito que a vida é uma só. Acredito que a vida é essa, o tempo é agora, não tem para consertar, então vamos fazer coisas boas aqui. Mas eu tô passando por tantos problemas, tantas dificuldades. Sim, todos nós passamos por dificuldades. Tem uns que passam por mais, tem outros que passam por menos. Mas aí tem uma ligação de herança genética, né? Que essa herança genética, às vezes os pais, não sabia, gente, que os nossos pais, e isso eu vou trazer estudo bíblico aprofundado, que já tem um vídeo nesse canal que eu resumi os 10 mandamentos, né? Ali fala sobre heranças familiares que nós herdamos, né? E que muitas das vezes são positivas e outras negativas. Ou seja, os nossos tataravós, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, eles não cuidaram, né? Deram legalidade espiritualmente falando sobre pecar,
né? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, né? É o pecado. Então, se você peca, você tá automaticamente falando que você quer você tá dando autoridade ao mal a agir a sua vida. Isso é muito importante, é muito sério, gente. Não dá pra brincar com isso. Porque isso vai passar pros filhos, que vai passar pros netos, que vai passar pros bisnetos, que vai passar pros tataranetos. E aí? Né? Então não é só pecar. Ah, porque eu pequei. Ah, porque... Não é só isso. É muito mais do que isso. Ah, mas eu vou atender um desejo da minha carne, eu vou atender um desejo meu, um fetiche meu, enfim... qualquer coisa. O que separa um homem de Deus é o pecado. Então lembre-se disso. Antes de pecar, pense muito bem, porque isso pode você deixar aberturas espirituais para que os seus filhos, os seus netos, daqui para frente, venham colher essa maldição, tá? Então não é só simplesmente pecadinho, que nem eu tava falando agora há pouco, né? Tava dando até um parecer, né? Que eu gosto muito de escrever, gosto de deixar áudios meus, pessoais, que porventura eu venho deixar algum legado, né? Que eu estou interessar, enfim, né? Eu quero deixar sim um legado nessa terra depois da minha partida. Todo mundo um dia vai partir deste mundo, mas vamos ser achados em Deus. Você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta que você tem que se responder a si mesmo. Eu mesmo me respondo a mim. Eu tenho certeza da minha salvação? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Não duvidar, mas andar em caminho reto, né? Andar, você sabendo que você tá falando alguma coisa, que você tá fazendo alguma coisa, você tá fazendo por bem, você está rejeitando, você está perseverando em fé. Essa faz toda a diferença, né? Para uma vida que você sabe que você vai ser salva um dia, amém? Eu tava até falando nesse áudio sobre nós casarmos com pessoas que liga com a nossa fé, que liga com os nossos pensamentos, né? Que liga com Deus em primeiro lugar, né? Então, por que o mal ele tem trabalhado tão forte? E eu falo mal mesmo, tá? Para não falar outros nomes, mas eu falo, vou falar mal. Por que o mal tem trabalhado tão forte, tão árduo para roubar a nossa felicidade sentimental, a nossa felicidade por tudo, porque se rouba a felicidade sentimental, rouba a espiritual também, rouba a financeira, rouba a saúde, né, a saúde mental e tudo mais. Por que ele tem trabalhado tanto para que nós não venhamos encontrar a nossa, vamos dizer, alma gêmea? Vamos dizer, pessoas que foram determinadas por Deus para nos encontrar e nos dar certo. Por que ele tem trabalhado tão forte para que nós venhamos conhecer pessoas erradas, né? Por que eu tô entrando nessa parte? Porque eu quero deixar aqui, e é um estudo que eu vou fazer, que nós venhamos ter bastante êxito, bastante aproveitamento nesse estudo, para que nós venhamos conseguir trazer, né, um caminho, um norte a ser seguido, amém? Porque nós precisamos acertar. Ah, mas você já tá mais de idade, você já tá... Não interessa, gente. Deus, ele não olha para o tempo da ignorância, tá? Que é a ignorância. Pessoas que não têm entendimento, tempo do não entendimento. Tem pessoas que não teve entendimento, não teve aconselhamento, tá? Então, essas pessoas, assim como eu, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia. E isso não tem nenhum, assim, poucos até aconselhamentos, né, que a gente vê por aí,
que fala sobre isso, que fala sobre esse cuidado, né? Esse aconselhamento. Não fala, gente, não fala, porque as pessoas hoje, infelizmente, eu falo até, não é batendo nas igrejas, mas é deixando esse legado para que as igrejas venham tomar mais atenção, né? Não é proibir de se relacionar, mas é tendo cuidado para se relacionar com que realmente Deus ele planejou, porque Deus planejou cada pessoa, um homem para uma mulher, mulher para um homem. Então tem isso, né? Tem isso. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber muito bem quem vai nos relacionarmos, para que não venha trazer problema lá na frente, divórcio lá na frente, problemas com os filhos lá na frente. A gente vê hoje em dia a destruição em geral nas famílias, né? Infelizmente, gente, eu falo isso com pesar, com dor, infelizmente. Por quê? Porque não souberam escolher lá atrás, escolheram por carência, escolheram por questões financeiras, por interesse, e isso vem imperando na nossa sociedade de séculos e séculos. Quando é que a gente vai acordar e pedir realmente a direção de Deus para que nos venha nos guiar? Ainda há tempo, sim. Assim como eu estava no tempo da ignorância, no tempo de achar que era o que Deus queria para mim, não era. Você também pode estar nessa mesma situação. E é para isso que Jesus veio, para nos perdoar, né, dos nossos pecados, assim como a gente também reconhece, tá? Então a gente precisa reconhecer que a gente pecamos, precisamos reconhecer que a gente fizemos escolhas erradas, para que daqui para frente Jesus venha nos ajudar a escolher pessoas certas, pessoas que realmente venham caminhar junto, venham ser um guerreiro na fé, né? Um guerreiro na fé, um homem de Deus faz toda a diferença para a vida de uma mulher de Deus também. Assim como uma mulher de Deus vai fazer a diferença na vida desse homem de Deus. Então ambos, os dois, vão se unir, vão frutificar, porque Deus vai ver e vai falar, sim, aprova essa união. Amém? Então, assim também, eu falo de passagens bíblicas de Samuel, né? Samuel era um profeta, gente. Para quem não sabe, Samuel, ele era um profeta de Deus, né? Ele ouvia a voz de Deus. Samuel, ele teve uma participação muito importante na vida de Davi. Mas antes dele ter essa participação muito importante na vida de Davi, ele foi chamado por Deus para ir na casa de Jessé, tá? É só você ver a Bíblia, ler a Bíblia, por isso que eu estimulo muito vocês lerem a Bíblia, que a Bíblia está cheia de histórias, né? Porque não deixa de ser histórias verídicas que aconteceu, que não é fictícias, né? Mas verídicas, que venha nos ensinar. Então, recapitulando, Jessé, um homem de Deus, profeta de Deus, ouvia a voz de Deus, tá? E ele foi designado por Deus para ir na casa de Jessé. Jessé, ele tinha vários filhos homens, formosos, bonitos, inteligentes, né? E nessa época, quem era o rei de Davi? Então, na época, quem era o rei de Israel, o rei de Davi? O rei de Israel era quem? Era Saul. E Deus, ele estava muito irado com Saul, né? Porque Deus, ele escolheu Saul para governar Israel, ou seja, reinar em Israel, né? Só que Deus, ele estava muito irado com o Saul. Então, Deus escolheu o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé e dali escolher um
novo rei para ser consagrado. E aí, o que aconteceu? Resumindo, Samuel, ele tinha um olhar de homem. Um olhar de homem, eu falo humano, olhar humano. O que é um olhar humano, gente? O olhar humano, ele é totalmente diferente de um olhar de Deus. O olhar de Deus, ele olha para o nosso interior, o que tem dentro e não fora. Amém? Então, Samuel, ele foi até a casa de Jessé para justamente saber qual seria o novo rei, porque ele precisava, ele estava com uma unção ali, né? Com a bênção para passar na vida, de antes de escolher Davi, na vida do Felizardo, vamos dizer assim. Mas ele olhava como um ser humano. O que o ser humano olha hoje em dia? Olha a aparência, gente. Ele olha a aparência, ele vê se a pessoa é agradável aos olhos dele ou dela, né? A gente olha muito a aparência. Mas esquecemos do olhar de Deus. Isso é bíblico. Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel olhou para vários homens bonitos, formosos, charmosos, inteligentes, altos, então ele pensou que era aquele homem, né? Ele falou, poxa, Deus não vai escolher qualquer um para a obra dele, até mesmo para um reinado, né, de Israel, um cargo tão importante, uma função tão importante, uma missão tão importante. Então ele não vai escolher qualquer um. Então, obviamente, que para um rei precisa de uma estatura, beleza, força, né? Forte. Olha só. Quando ele escolheu vários ali, né? Porque a Bíblia relata, né? Que ele escolheu vários. A voz de Deus falava que era não é esse, não é esse, não é esse. E aí, ele pediu a direção de Deus. Quem é? Quem é então Deus? E Deus designou ele aí a ovelhas, aos pastos das ovelhas, aonde ficavam as ovelhas, né? E o rei Davi, ele era pastor de ovelhas, para quem não sabe. Dali, ele pediu para que Samuel saísse da casa de Jessé e ir até o encontro das ovelhas. As ovelhas onde Deus, o próprio Deus, designou a Samuel ir. Samuel foi indo, encontrou quem? Davi. Só que o Samuel, quando encontrou Davi, a Bíblia relata, ele não era aquela coisa, né, que ele pensava ser. Por quê, gente? Porque o homem de Deus, por mais que ele era profeta, gente, era um homem de Deus profeta. Um homem de Deus profeta, nós olhamos assim e a gente fala, poxa, um homem de Deus profeta vai olhar como Deus olha, mas não. Ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser carne e osso, né? Tem as suas falhas, tem as suas pendências, né? Então, assim, ele olhou para Davi e viu que não era aquilo ali. Ele achou por ele, falou, Deus, é isso mesmo? Não é. Será que é? Não é, nossa, é muito, muito pequeno, muito franzido, que ele era um rapazinho, né? Imagino que era bem magrinho, enfim. Então, gente, o homem e a mulher, que eu falo, o homem e a mulher, a gente tem essa mania de ver com nossos olhos. A gente não pede a direção de Deus em primeiro lugar. A gente até pede a direção de Deus, mas a gente primeiro precisa nos satisfazer, né? No olhar, na pessoa. A gente não olha para o que Deus vê, o que Deus pensa. Será que é isso, Deus? Falar várias vezes assim, Deus, não é duvidando da sua palavra, mas eu preciso que o Senhor venha de encontro a mim e falar que realmente se é essa pessoa, se é ou não é. Assim funciona também nos relacionamentos atuais. Nos relacionamentos atuais não é diferente, a gente vê aí namoros, cristões, namora um, namora outro, namora uma, namora outra, e não é a pessoa. Por quê? Porque
Acredito, gente, que esteja, ó, na visão. O homem, eu vou falar do homem, daqui a pouco eu relato da mulher. O homem, geralmente, ele olha a aparência, pela testosterona, hormônio, né, e tudo mais. Então, olha mais para a aparência, olha mais o que a mulher tem de atributos e tudo mais. E não é isso. Você tem que olhar para o que Deus quer para a sua vida, para a mulher que vai te fazer feliz. Talvez nos olhos, como assim Samuel, tá? Vou colocar ali na Bíblia. Samuel olhou para Davi, não era Davi, para ser ungido rei. Ele não olhou assim, é esse? Será que é esse? Ah, meu Deus, esse não. Assim também eu falo para os relacionamentos. Eu trago para os relacionamentos. Tem outros também, tá? Exemplo. Mas eu tô pegando esse específico. Não sei porquê, mas Deus quer que eu pegue esse específico. Então, pensa, a partir de hoje, como Deus quer que você pensa. Como Deus quer que você olhe. E não para o seu olhar. E não para o que você acha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é esse homem, eu acho que é essa mulher. Mas você colocou Deus em primeiro lugar? Você colocou Deus, tem colocado Deus em primeiro lugar ou as suas vontades? Amém? Que esse vídeo venha ser útil para a vida de alguém. Deus abençoe. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.